Próxima pergunta. Atualmente, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul possui uma coordenação de inclusão dentro da Pró-Reitoria de Extensão. Desta forma, não existe um orçamento específico para ações de inclusão de pessoas com deficiência. Assim, as ações de inclusão de pessoas com deficiência estão sempre em segundo plano. Qual sua opinião sobre a inclusão das pessoas com necessidades especiais? E quais serão suas ações efetivas para garantir esta inclusão? Quero dizer que o Instituto já tomou as primeiras medidas para justamente minimizar esse problema, criando uma assessoria inclusiva. A professora Andréia Poleto Sonza, que é responsável justamente pelas ações na área de acessibilidade, está justamente retornando, inclusive agora, estive em contato com ela semana passada, e iniciando essa articulação com todos os campos, para que a gente possa ter ações integradas nessa área. No que diz respeito ao orçamento, para quem, só para explicar, ser um pouco didático, o orçamento ele não vem com rubricas específicas para cada ação. Seria muito importante que viesse, mas não vem. O que acontece? Nós temos lá orçamento para comprar material permanente, nós temos orçamento para pagar luz, nós temos orçamento, uma rubrica para pagar serviços de pessoa física, serviços de pessoa jurídica. Então, não existe uma rubrica específica que diga assim, orçamento para ações de acessibilidade. O que eu acho que deve ser feito, e aí é importante que inclusive todos os diretores precisam ter essa consciência, é de fazer a mesma coisa que nós fizemos para pesquisa e extensão. Garantir que no orçamento haja um percentual específico para as ações de acessibilidade. O problema é justamente convencer as pessoas de que a acessibilidade ela tem que ter um percentual garantido na matriz orçamentária, que é o que nós queremos. E é o que nós teremos a partir do ano que vem. Esse orçamento, desculpa, orçamento de 2000, nós estamos fechando agora em julho, porque o orçamento fecha em julho de 2011. Bom, na verdade, nós todos queremos, mas até o momento nós não fizemos isso. Até o momento nós não fizemos. A questão das ações relacionadas a essa política, elas são muito claras. Em primeiro lugar, nós temos que capacitar os nossos servidores, TAs e docentes. Capacitar, em primeiro lugar, para estarmos abertos a receber as pessoas. Isso pode parecer um absurdo, mas quem convive nos ambientes de trabalho sabe muito bem como é grande o preconceito. Portanto, nós temos que capacitar as pessoas para receber. Eu não posso mais ouvir de um colega meu, como ouvi no passado já distante, de que não daria aula para um cego, porque afinal ele não tem concurso para isso. Isso está faltando informação para essa pessoa, está faltando informação. Senão nós temos que capacitar as pessoas para executar os seus serviços. Se eu sou professor de informática, eu tenho de aprender a dar aula para um cego. Tem de haver uma ação de capacitação efetiva para os docentes poderem atender as pessoas com necessidades especiais mais diferentes. Porque acontecem desafios na sala de aula. Precisamos também pensar em cursos a serem oferecidos. Além de recebermos as pessoas dos nossos cursos regulares, nós podemos sim ter cursos de formação inicial e continuada. E precisamos discutir um assunto sobre o qual até agora nós permanecemos em silêncio, que é a questão das cotas. De que forma nós vamos fazer uma inclusão? Nós vamos usar cotas? A comunidade tem que definir isso. Obrigado, Marcelo. Agora a penúltima pergunta, inicialmente dirigida ao professor Marcelo. Qual a sua opinião como gestor em relação a parcerias entre os campos e empresas públicas ou privadas, no que diz respeito à participação em projetos de pesquisa? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, nós temos de identificar nós quem? Os campi, a comunidade, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Nós temos de identificar qual é a pesquisa que nós queremos fazer. Já temos grupos de pesquisa. Já temos grupos de pesquisa cadastrados. Mas essa produção... Bom, certamente a nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada. Todo mundo se faz pesquisa em parceria. Em primeiro lugar, as agências de fomento são fundamentais. Nós temos de ter uma representatividade
de peso no CNPq e na CAPES. Representatividade de peso em pesquisa inclui sim pessoas que são vistas de forma diferente lá. Eu posso discordar da forma como o Brasil faz pesquisa, da forma como a CAPES e o CNPq funciona, mas eu tenho que jogar conforme a regra do jogo. Portanto, eu tenho que botar pessoas com relevância em pesquisa a conversar com CAPES e CNPq. Em relação à parceria com órgãos públicos, nós temos sim muito para desenvolver em termos de pesquisa para solucionar questões da nossa cidade. Em relação à parceria com órgãos privados, nós temos de usar os instrumentos legais que existem. Um desses instrumentos legais que existe é a questão das fundações. Nós temos de ter convicção de que é possível trabalhar com fundação de apoio à pesquisa. Porque essas fundações podem facilitar o trabalho, podem fazer com que os alunos recebam bolsas, podem fazer com que os projetos tenham recursos financeiros. Então, a minha visão sobre essa relação entre pesquisa e outras organizações é de que ela tem que ser intensificada. E para ser intensificada, nós temos que acreditar que isso é possível. Eu gostaria de resgatar a questão de que o senhor cobra tanto da reitoria que a gente não fez, mas o senhor levou 9 meses para emitir um parecer sobre a flexibilização da jornada dos técnicos administrativos. Ficou lá, dentro do consulta. Eu queria dizer que a questão das parcerias público-privadas, ou das parcerias que acontecem na realidade, que têm que ser estabelecidas entre o campus e a questão do setor privado ou setor público, pressupõe, obviamente, uma coisa muito importante que é a inserção na comunidade. Nós precisamos ter relação com essas empresas, nós precisamos ter relação com esses órgãos para poder chegar à conclusão daquilo que nós entendemos o que é pesquisa. E pesquisa não é, como eu tenho ouvido, simplesmente publicação de paper. Pesquisa é inovação tecnológica. Pesquisa é solução tecnológica. É isso, eu gostaria muito que as pessoas conhecessem. Inicialmente a comunidade da Restinga teve o privilégio de ter ido a Bento, conhecer isso que está sendo feito lá no grupo do NAPNE em Bento, lá na acessibilidade. Os trabalhos, a bengala de um sensor para chuva. Isso é tecnologia, isso é pesquisa, é isso que nós queremos. E eu tenho uma posição muito clara no que diz respeito a órgãos de fomento, CAPES e CNPq. Eu acho que, ao contrário do que foi dito aqui, a gente não tem que jogar a regra do jogo, não. A gente tem que impor para eles, sim, o reconhecimento da educação profissional. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer com que eles reconheçam as nossas instituições como uma instituição que pode e realiza pesquisas relevantes para o mundo do trabalho. É isso que eles têm que perceber. Ao invés de ficar publicando edital que não tem respeito, não diz respeito a nós. Essa é a nossa relação com esses órgãos, essa é a nossa relação com a iniciativa privada e o setor público no que diz respeito à pesquisa. Obrigado, professora Cláudia. Agora a última pergunta da plateia aos candidatos, iniciando com a professora Cláudia. Quais os critérios para a escolha dos pró-reitores de pesquisa, extensão e ensino, tendo em vista o discurso da importância da articulação das 3 instâncias? Bom, eu começo? Então é importante dizer que o Instituto Federal, quando foi criado, ele foi criado a partir de 4 instituições. Cefet Bento, Escola Agrotécnica de Sertão, Escola Técnica da URGS e CTI de Rio Grande. Naquele momento nós não tínhamos alternativa, porque nós precisávamos fazer uma composição, eram 4 instituições do mesmo tamanho, e o grupo de dirigentes escolheu a minha pessoa para que conduzisse o processo de implantação do Instituto e, obviamente, nós precisávamos aí compor as pró-reitorias, dando espaço para que cada uma dessas instituições pudesse estar representada na reitoria naquele momento. Bom, isso absolutamente muda com o processo eleitoral e é muito importante que isso esteja bem claro. Eu tenho critérios muito transparentes no que diz respeito à escolha dessas 3 pró-reitorias, em especial, que foi o caso da pergunta aqui. Eu acho que os pró-reitores que irão trabalhar comigo não podem ter uma visão estanque do que é ensino, do que é pesquisa e do que é extensão. E aí é preciso experiência sistêmica. As pessoas precisam conhecer o que acontece no campus. Não dá só para a gente ter a dimensão do ensino, só para ter a dimensão da pesquisa e só para ter a dimensão da extensão. Eles precisam conhecer todas essas atividades.
Segundo, eles precisam ter disponibilidade de trabalho. Isso é importante. É horário, não tem horário para trabalhar e isso é importante. E terceiro, um compromisso com a proposta de gestão que veio da comunidade. É isso que nós queremos. Quer dizer, os pró-reitores não têm que agradar a Cláudia, eles têm que fazer aquilo que a comunidade colocou como proposta de gestão. A comunidade elencou os pontos principais, é isso que nós queremos, que ele se comprometa a implementar o que a comunidade quer. Obrigado, senhora Cláudia. Senhor Marcelo. Os pró-reitores, como todos sabem, são cargos de confiança do reitor. Eles não fazem parte de uma chapa para a eleição. Se fizessem parte de uma chapa para a eleição, eles não poderiam ser destituídos do seu cargo. Por que isso é importante? Porque é fundamental que um pró-reitor que não está conseguindo executar a sua atividade seja substituído. Isso é fundamental para que o Instituto tenha agilidade, tenha competência. O critério primeiro para a escolha dos pró-reitores é o da competência na área afim. Nós precisamos de um pró-reitor de ensino que efetivamente entenda de ensino, um pró-reitor de pesquisa que efetivamente entenda de pesquisa, um pró-reitor de extensão que efetivamente entenda de extensão e assim por diante. Isso vale para todos os pró-reitores, não só para os três da pergunta. Ah, mas então eles vão ter uma visão estanque. Não, mas eles precisam pelo menos entender da sua área. É o mínimo para começar a entender da sua área. Evidentemente que os pró-reitores são atores políticos e, portanto, além de necessitarem entender da sua área, eles precisam articular, fazer articulação com os campi, por exemplo. E eles precisam fazer também, evidentemente, uma articulação transversal. É necessário, evidentemente, que o pró-reitor de ensino saiba o que ocorre na pesquisa. Mas eu não tenho dúvida que ele tem de ser um especialista. Assim como o pró-reitor de pesquisa tem que saber o que acontece nas outras pró-reitorias. Mas eu não tenho dúvida que a gente precisa de um especialista. O que a gente precisa é de uma gestão com maior excelência. Uma gestão com maior competência. É isso que nós precisamos. Então a escolha dos pró-reitores passa necessariamente por pessoas com conhecimento técnico na área afim. Obrigado, senhor Marcelo.